clima atual da praia, clima urbano da Regional 5 da Praia do Canto. Esse trabalho aqui, só agradecer os colegas de mestrado, que sem eles não teria feito, o pessoal que disponibilizou em 3 dias para coletar dados aí. No final, nós todos passamos mal, porque foi 3 dias corridos. Então, o Vinícius, o Ciro, o Alemão, o George, o Caio, o Sapiência, o André, todo mundo que ajudou. Pode ir. Então, né, a gente partiu essa introdução aí, a partir do desenvolvimento da cidade, qual a consequência que ela tem, principalmente sobre o clima. E isso aí, depois, quando o trabalho vocês forem ver, eu fiz isso aí baseado nos trabalhos que o professor Zanotelli passava para a gente fazer na disciplina dele. Então, é só para mostrar o quê? Que com o desenvolvimento, a cidade tem gera-se, né, um ambiente na cidade, e ele traz problemas, né, socioambientais e decorrência do mau planejamento, deficiente ordenamento territorial e do modelo econômico adotado, e esses fatos interferem diretamente na qualidade de vida das pessoas, e nenhum dos ambientes que interfere é no clima. Pode passar. Então, a nossa área de estudo aí é a Regional 5, ela compreende 9 bairros, porém 2 não serão utilizados, que são as 2 ilhas que tem no nosso trabalho. Então, a gente escolheu mais a parte mesmo continental ali mesmo. Pode ir. Então, essa Regional 5, né, a Praia do Canto. Os mapas são meramente ilustrativos, assim, a gente procurou não colocar as toponímias, porque para não poluir, né? A gente pode ir. Então, o objetivo geral nosso é o quê? É o clima urbano da regional, conhecer ele atualmente, como que ele está se comportando, compreender, analisar, interpretar. Esse que é o nosso objetivo aí, geral dele. Então, ele tem como objetivos específicos mapear as unidades climáticas naturais. Isso é baseado na teoria do Tarifa e também do Ayrton de Assis, que eles propõem você avaliar o clima antes dos processos de urbanização e industrialização, você montar esse clima, né? E também avaliar o comportamento térmico, hídrico e anenométrico atual, né? O comportamento de temperatura, da umidade e velocidade do vento, para saber como que essas variáveis meteorológicas estão comportando, analisar a atuação dos principais sistemas atmosféricos sobre esse local, qual a consequência, se eles atuam na amenização de algum fenômeno, como as ilhas de aquecimento ou ilhas de calor, como alguns chamam, elaborar, né, os mapas dessas variáveis atual, né, e aí a gente depois vai explicar mais como vai ser elaborado, e também identificar as unidades climáticas urbanas. Isso é o Ayrton que traz, é uma ideia nova e legal, e a gente optou por usar ela. E aí, justificativa, né? O processo de urbanização que foi experimentado ali, né? O tipo de padrão de construção e uso e ocupação da terra, que está influenciando e gerando microclimas e um clima ali local diferenciado. E poucos estudos sobre climatologia, e aqui para Vitória, quando você vai para a climatologia urbana mesmo, vai ser só do Henrique. Tem algum do professor Berval e do professor André, e vai sair um do Henrique, acho que é um aluno do professor aluno do professor Berval, acho que sai agora, né, Berval? E quais impactos, né, que as estruturas urbanas, esse uso e ocupação da terra estão trazendo para o clima local, qual a relação que isso vai ter, né? E que esse trabalho também para contribuir para futuros planejamentos ali do local, para algumas tomadas de decisão, e também alavancar estudos e quem sabe algum dia fazer igual São Paulo, montar um mapa, descobrir quais os climas que tem todo em Vitória. Pode ir. Então, questionamento, né? Essas transformações, ela tem ocasionado alterações nas variáveis atmosféricas, e aí a gente vai ver isso a partir da unidade climática natural, a gente vai correlacionar com isso. Em período de estabilidade atmosférica, ela tá contribuindo, ela está tendo alguma configuração sobre o campo termo-hídrico? O que essa estabilidade atmosférica está provocando, né? Aí nós vamos avaliar isso em 2 períodos, no verão, que foi, né, no início do ano, e agora no inverno, no meio do ano. E aí, que isso o Santana Neto deixa bem claro para as cidades com as características de Vitória, sejam feitos esses 2 períodos, a ANA teve que fazer em 4, porque tem uma outra característica, uma outra dinâmica.
e quais as áreas mais e menos aquecidas da região de estudo nossa. Pode ir. Então, essa é a metodologia. O que eu estava querendo dizer é que o hiperlink que a gente colocou não funcionou aqui, mas estava bonitinho. A gente partiu, né, pegou então o clima urbano da Regional do Praia do Canto, aí nós fomos atrás de referencial teórico. Se me explicar ali, não vai aparecer. Dá um ESC aí, Vinícius, pra gente. Não, dá um ESC. Vai lá abaixo. Só um pouquinho. Presta aqui. Esse computador não funcionou, então complicou a gente. Mas, ó, o referencial teórico, a gente foi a nível nacional, nós pegamos desde o Monteiro, que é o clássico do clássico no Brasil, até o Wellington, né, e os trabalhos mais recentes dele, também do Edson Fialho, foi 2 trabalhos que a gente está seguindo, e com a ajuda, né, também o professor Eberval também apresentou algumas literaturas que estão aí. Internacional a gente pegou o Jaureg, eu não sei falar esse nome, tá? Jaureg é um cara do México, é um pesquisador do México. Esse trabalho é um clássico dele, do clima urbano da cidade do México, até a Gartland, que é um livro recente sobre ilhas de calor, núcleos de aquecimento, formas e técnicas de diminuição e quais os meios tem que voltar. Volta lá no negócio. Primeiro. Aí depois, a partir desse referencial teórico, né, nós vamos tentar montar um sistema clima urbano ali. O sistema clima urbano é dividido em 3 componentes, né, que é o termo-hídrico, o impactos hídricos meteóricos, que é chuva, neve, essas coisas, e físico-químico, que é a qualidade do ar. Então nós vamos ficar no primeiro, que é o termodinâmico. Então nós vamos avaliar aquelas 3 variáveis que vocês viram lá no início. E para isso, nós montamos uma base cartográfica e outra base de dados meteorológicos. A base cartográfica ela compreendeu o limite municipal, né? Aí nós tivemos que gerar uma imagem, um modelo em SRTM, que é um modelo digital de elevação para conhecer ali, né? E essa base cartográfica também vamos conhecer o uso da terra e gestão da terra, como está sendo no local. Essa gestão da terra, eu estou chamando, pessoal, da terra urbana, porque é um shape que a gente conseguiu da Prefeitura de Vitória, que é uma nomenclatura que eles estão usando. Depois a gente pode mudar, mas por enquanto é esse. Os dados meteorológicos, nós usamos uma técnica chamada transectos móveis, ele não apareceu, acho que é por causa do hiperlink. Essa técnica de transecto móvel é uma técnica bastante antiga, que já tem, e alguns trabalhos têm resgatado ela atualmente. E vai lá nos materiais, Vinícius. Não, dá essa ali. Vai lá na foto do aparelho. Então nós estamos usando esse datalogger que vai coletar os dados de temperatura e umidade relativa do ar, né? E o transecto móvel, ele é feito que a gente monta um abrigo meteorológico, né? Móvel, que você consegue deslocar com ele. É um cano de PVC envolto ali pelo papel de alumínio e ele tem aproximadamente 2 metros de altura, seguindo, né, os padrões e recomendações da Organização Mundial de Meteorologia. E aí você faz seu percurso, a cada ponto você vai lá e coleta. Pode ir. E aí, o interessante, esses dados eles têm alguma defasagem de tempo. E aí nós vamos recorrer à literatura e também com a ajuda do professor Eberval, o Edson Fialho ensina a fazer essa correção de defasagem do tempo aí. Então a gente vai, aplica um cálculo e consegue transformar as temperaturas para o horário. E, pode passar. Aí a gente faz as análises, nós vamos montar as unidades climáticas naturais, assim, né, conhecendo o clima antes. Então a gente aplicou uma técnica chamada razão adiabática seca, né, montando o clima a partir da questão da morfologia do terreno. E aí fomos buscar dados históricos no INEMET, né, os fatores estáticos que estavam contribuindo para isso, fatores dinâmicos, atmosféricos, fomos conhecer. E para chegar e para futuramente montar as unidades climáticas urbanas, né? E aí fomos ver fatores urbanos, como está o solo, a ocupação e gestão do solo hoje. Aplicamos a análise rítmica para analisar os elementos que estão sendo aplicados. E os trabalhos de campo estão sendo indo, tirando foto, conhecendo cada vez melhor o local, coletando dados.
E ali, eu ia colocar a espacialização dos dados, né, mas não vai sair, vai lá, Vinícius, nos mapinhos lá. Aqui ou depois? Prosa. Não, volta lá, volta. Esses aí são os pontos que nós coletamos, né? Foram 29 pontos na regional. Então, assim, foi muito ponto. Tem trabalho de doutorado que o cara usou 10 pontos. Trabalho. Então, a gente tentou, ao máximo, explorar a área. Então, foi o que também que a gente conseguia fazer num percurso de 1 hora, que é a recomendação, tá? Foram 29 pontos. Então, nós traçamos mais ou menos uma linha reta, eles não ficam porque tem algumas feições, aí você tem que desviar e tudo, mas aí nós medimos de uma ponta a outra, que tem uma mensura, e todos foram assim, da direita para cá, né, para a esquerda. Nós estamos fazendo assim, começa aqui embaixo do ponto 1 ao 6, aí depois vai do 7 ao 13, e por aí vai, do último até o 29, que é lá na Praça dos Namorados. Pode passar. E aí é o transectos, né, de cada ponto, assim, aqui é o primeiro, o segundo, aí tem o terceiro, o quarto e o quinto lá em cima. Pode ir. Vai, passa. E aí era para mostrar a gestão, mas não ficou muito legal aqui o mapa. Pode passar. Depois, passa. E aí é a modelagem dos dados. A modelagem dos dados, nós estamos testando algumas técnicas. Nós testamos a crigagem agora, que é um modelo já estatístico, e também nós estamos testando o inverso da distância ao quadrado, também tem a polinomial e a radial. Nós estamos testando essas duas para ver qual o melhor que está dando resultado. Então, assim, até agora, aparentemente, e depois, essa semana nós descobrimos um trabalho que o cara ele aplica uns cálculos estatísticos para fazer essa correlação de qual modelo está respondendo melhor. Até agora, a crigagem está representando melhor essas variações, né? A crigagem, então, ela consegue agrupar os valores mais próximos no valor desconhecido. Então, era a única técnica que a gente ia conseguir para representar, assim, o atual. E aí, aquele lá era a temperatura e esse aqui para a umidade. Então, esse aqui é um mosaico que a gente chama para os 3 dias, né? Então, tem essa relação, essa conversa dos dados. E aí também nós tivemos a modelagem dos dados também no surf, que é o que? Para conhecer como é que está esse comportamento. Então aqui embaixo vocês vão ver 9 horas, no meio 15 e lá em cima as 20 horas. E aí aqui são os resultados do primeiro campo, só para ilustrar o comportamento da temperatura às 9 da manhã durante os 3 dias. Nós fizemos meio que um perfil dentro desse mapa, desse gráfico ali. Nós traçamos uma linha de uma ponta a outra para ver essa variação. Então você vê de manhã aqui nos pontos aqui os pontos que estão entre 0 e 4, como é que eles estão se comportando de manhã à tarde. Aí você vê que à noite eles estão liberando radiação, então está ocorrendo não é um aquecimento, mas ali tende a estar mais quente, né? E aí a gente vai cruzar depois todos esses dados com o campo do inverno para gerar o mapa final do trabalho. E aqui, ó, você vê à tarde, olha a queda de temperatura que teve. Esse aqui geralmente é atrás desse maciço, esse primeiro aqui, então da Silva. O professor André viu isso também quando ele aplicou a imagem satélite. No trabalho do professor Bernal também teve isso, para essa região. Isso aí é para a temperatura e esse aí é a umidade, o comportamento dela durante os 3 dias. E você vai vendo que ela obedece temperatura e obedece temperatura, o padrão da temperatura, perdão. Então ela fica nesse comportamento. Então vamos cruzar os dados depois para gerar o mapa final. E aí chegar nos resultados. É isso aí o trabalho. Próximo, então, Jorge Taylor. Valeu. Bom, pessoal, bom dia. Bom, eu sou o Jorge. O título do meu trabalho é esse aí, que é o estudo da oscilação da lâmina d'água em depressões localizadas em topo de tabuleiros na região norte do Espírito Santo e sua relação com superfície de solo. O título parece que vai ser uma coisa abominável, assim, mas
quando você entende, você percebe que não é tão complicado o assunto. É diferente, é bem interessante, certo? Bom, eu estou orientando o professor Celso, que está aqui, e tenho o prazer de ter a participação como co-orientação da professora Ana Cristina. O professor Celso me ajuda na parte da dinâmica das depressões, no estudo da geomorfologia, e a professora Ana me ajuda com a análise pedológica dos perfis de solo, certo? Bom, como introdução, eu vou ler rapidamente para a gente comenta, tá? Algumas depressões, elas têm sido estudadas sob o ponto de vista pedológico e pedogeomorfológico em várias partes do mundo, resultando no conhecimento atual das características físicas, químicas, mineralógicas, micromorfológicas dos solos e associações com agentes dessas depressões. Aqui você tem uma série de autores que fizeram esse tipo de estudo, tá? Em várias regiões do mundo. Mas aqui que é a parte que me interessa. Pouco existe em termos de dinâmica do lençol d'água ou lençol suspenso nesses ambientes. O que eu quero dizer com esses lençóis d'água? A nossa área de estudo e a minha preocupação é analisar esses lençóis em que a lâmina d'água atinge a superfície, porque essas áreas podem estar correndo risco de perigo natural a alagamentos. Então, o meu foco de pesquisa são esses lençóis d'água que estão mais próximos à superfície. Bom, uma coisa que é curiosa é que essas depressões apresentam uma dinâmica hídrica que eu considerei singular, que a gente considerou singular. Por quê? Ora elas estão preenchidas com água, horas não. Então são depressões que o regime hídrico é bem que oscila bastante, porque umas têm bastante água, outras não tem muita água. Uma com águas perenes, outras nem tanto. Então o objetivo é isso aí. Bom, o objetivo geral da minha pesquisa, portanto, é caracterizar o fluxo hidrodinâmico superficial e subsuperficial em depressões localizadas sob estrutura sedimentar do grupo Barreiras, que é uma das estruturas geológicas que compõem a minha área de estudo, que é o do grupo Barreiras, em uma unidade geomorfológica denominada Tabuleiros Costeiros, que para a gente também é muito famosa, e principalmente correlacioná-las aos perfis de solo. Relacionar a geomorfologia e tentar trazer para os perfis de solo e a dinâmica hídrica dentro desse perfil aí, certo? Bom, os objetivos mais específicos são, pelo menos os mais específicos que eu considero mais importantes seriam compreender a perenidade da lâmina d'água da depressão Juncado. Eu vou apresentar para vocês daqui a pouco a depressão Juncado, porque a minha filha é aquela que eu estou me focando mais, e vocês vão entender por quê. Definir o sentido do fluxo subsuperficial das áreas de depressões nos períodos chuvosos de estiagem. Então isso é outra coisa, esse é o objetivo que eu quero. Eu quero entender um pouquinho do fluxo subsuperficial, ou seja, o fluxo sobre a estrutura geológica e nos perfis de solo dessa água, entender um pouquinho a direção, para ver se eu consigo entender por que em hora algumas depressões têm mais, hora outras têm menos água, certo? E, por fim, um outro objetivo importante que é definir essas áreas como áreas de perigo natural a alagamentos. Então, a pesquisa é o seguinte, nós temos uma área de estudo que apresentava todas essas características de uma maneira muito singular, muito curiosa. Então, foi o que justificou. O que justifica a minha pesquisa? O que justifica, para mim, basicamente, é isso aqui, ó. É entender por que essas áreas podem se apresentar como áreas de perigo a alagamentos. Então eu vou entender uma série de características físicas naturais para tentar entender um pouquinho dessas áreas possíveis ou não de alagamentos. Então a justificativa seria: no norte do estado do Espírito Santo existem várias dessas depressões, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Contudo, as informações sobre as profundidades do lençol freático são conhecidas com base em trabalhos de sondagens que são muito profundas. Então, alguns trabalhos que trabalham com sondagem e monitoramento dessas águas são muito profundas. A nossa proposta é trabalhar com ela mais subsuperficial, nível de 12 metros, 14 metros, até a superfície, certo? Bom, não incluindo os lençóis freáticos suspensos nas depressões de topo de tabuleiros costeiros. Então, eu digo que, nesse sentido, o conhecimento da dinâmica hídrica superficial e subsuperficial pode complementar os estudos de caráter hidrológico, pedológico e geomorfológico atuais e contribuir para o entendimento das chamadas de área com perigos naturais. Esse é o conceito que a gente está trabalhando. Área de perigo natural e perigo natural aqui, a alagamentos, certo? Bom, uma das coisas que também justifica foi justamente o entendimento da nossa área de pesquisa, que é uma região conhecida como região do Juncado, que fica no município de Soretama, no nosso estado.
Então aqui eu tenho a localização da área. Aqui um pequeno distrito do Juncado, e aqui nessa bolinha aqui a setinha representando onde que eu estou com a minha área de estudo, certo? Então, aqui um mapa também, o Vinícius me ajudou, só para ter para localização. Não tem como apagar essa luz aqui não, Cláudio? Só pode? Deixa eu apagar, porque eu quero mostrar aqui, que aqui não está legal, mas se apagar eu acho que vai ficar legal. Essa é a minha área de estudo, estou no município de Soretama, tá? Na região muito próxima a uma reserva biológica. E a escala de detalhe da minha área é muito pequena, isso é 1 para 10 mil basicamente. Você está um mapa, aí agora ficou bacana. Então eu tenho aqui, essa localidade que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o Juncado, ela aparece aqui, ó. Então é uma pequena localidade, com o princípio de expansão urbana, beleza. E aqui do lado está a minha primeira depressão, e é a depressão que a minha pesquisa se foca mais. Essa é a depressão do Juncado. Eu tenho duas outras aqui que vão me servir de parâmetro, que é para localizar. Porque tem uma mais aqui, eu acho que essa está mais fácil de visualizar, e essa aqui que nem tanto. Mas o meu foco é essa daqui. Por quê? Porque essa aqui é uma depressão que apresenta a perenidade da lâmina d'água. Então, uma das dúvidas é por que há perenidade de lâmina d'água aqui e por que não há perenidade daqui? Então, esses são os meus questionamentos. E a outra questão é porque ela está muito próxima dessa ocupação urbana. E o perigo que essa ocupação urbana aqui pode trazer para ela, ou vice-versa, o perigo que ela pode trazer para a ocupação urbana, é foco também nessa pesquisa. Então, aqui eu tenho uma foto de 2010, tá? Uma ortofoto de 2010 que mostra a Lagoa do Juncado, que é essa daqui, ó. Então aqui, observa, você vê o eixo urbano aqui do lado, você vê a depressão aqui, ela provavelmente um período de estiagem, porque ela está seca, você vê um pouquinho de água só em volta, beleza? Mas qual é a preocupação aqui? A preocupação, se o Celso fez a representação para mim, essa setinha aqui está mostrando a área de expansão do eixo urbano. Essa faixa aqui é para onde você já tem loteamentos e o desejo de construção de ocupação urbana nessa área aqui. Qual é o problema disso? O problema é que a gente caracterizou na pesquisa que essa área aqui já é uma área sujeita a alagamentos, provavelmente nos períodos mais chuvosos. Vou mostrar para vocês agora. Essa foto foi tirada em 2007. E aqui você vê a mesma lagoa, só que completamente preenchida com água. Se você perceber aqui a borda dela, já está margeando toda a ocupação urbana. Nessa outra foto de 2007, ou seja, mesmo ano, você tem uma foto no outro ângulo, e aí o professor Celso colocou aqui, me ajudou a interpretar aqui, essa linha vermelha aqui apresenta onde que eu tenho a lâmina d'água influenciando diretamente. Então aqui eu tenho ela cheia e a lâmina d'água toda aqui, ó. Ou seja, a lâmina d'água aqui já está influenciando grande parte da ocupação antrópica. Então essa é a nossa preocupação. É entender um pouquinho da dinâmica física dessa depressão aqui, para ver se a gente consegue entender até que ponto que esse pessoal aqui tem que se preocupar com essa depressão. Esse mapinha aqui foi feito com a ajuda do professor André. Ele mostra algumas cotas altimétricas. Aqui é uma coisa interessante porque uma das hipóteses que a gente vai estar questionando é a formação dessas depressões, por que essas depressões são formadas ali. E uma das ideias que foi levantada e questionada por mim e pelo professor Celso é que existem essas áreas você consegue delinear zonas de fraturamentos. Quando eu tenho zonas de fraturamento, a gente sabe que zonas de fraturamento são zonas preferenciais para a passagem da água. Acontece ali, quando você joga esse mapa de fraturamento, o trabalho aqui da professora Luísa, você tem algumas zonas de fraturamento que elas são ortogonais, elas fazem assim, ó. Então uma das ideias é que quando você tem o fraturamento ortogonal, esse ponto aqui do centro da cruz simbolizaria uma área de concentração maior de água. Então essa é uma hipótese de que por que a depressão vai ser formada nesse momento aqui, pela concentração da água. E uma das hipóteses, e uma das coisas que a professora Ana, minha co-orientadora, está levantando é a origem geoquímica dessas depressões justamente por isso. Então, esse medo aqui, esse medo que as pessoas têm, esse receio que as pessoas têm aqui, também é o objetivo do nosso trabalho, entender por que essa água pode chegar até aqui e por que, por vezes, ela se apresenta assim, vazia. Sendo assim, eu coloco um problema. O que me levou? Qual é o problema que vai nortear a gente nesse sentido?
Então, são problemas aqui que vão ser questionados pela nossa pesquisa e que já estão em andamento. Primeiro, que atores contribuem para a grande oscilação da lâmina d'água nessas depressões a ponto de ocasionar alagamentos? Então, por que existe grande oscilação e a oscilação, às vezes, a ponto de causar alagamentos? Eu preciso entender isso aí. A outra coisa é se existe uma área de escape superficial ou subsuperficial para os canais de primeira ordem ou se essas depressões se apresentam como sistemas totalmente fechados. São duas hipóteses. Então, se há uma grande movimentação de fluxo hídrico nessa área ou se essas depressões são sistemas fechados. Se dá para compreender uma independente da outra. É uma coisa que vai ser investigada. Ocorre transformação geoquímica dentro das depressões a ponto de permitir o afloramento das águas, a formação desses lençóis subaéreos. Então, essa transformação geoquímica dos perfis de solo, será que ocorre essa transformação geoquímica a ponto de isso contribuir para a subida do aumento do nível d'água a ponto de causar alagamentos? Então, é um outro questionamento. Por fim, que fatores corroboram para a perenidade da água na depressão denominada Lagoa do Juncado, que é o que eu mostrei para vocês? Então, o que está determinando aquela perenidade daquela lagoa e não nas outras duas que estão distantes ali, menos que cerca de 1 quilômetro? Mas por que ali é perene e nas outras não? Então, isso está me caminhando. Bom, basicamente, a metodologia. A gente vai descrever e analisar o embasamento estrutural geológico e da cobertura pedológica para subsídio ao entendimento da pedogênese e da morfodinâmica local. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vai ser o monitoramento hidrodinâmico da área através do que a gente chama de uma rede piezométrica e de medidores de nível d'água para entender o sentido dos fluxos superficiais da água. E por fim, uma outra que foi proposta pelo professor Celso, eu sei bastante interessante, que é a construção de mapas que a gente chama de mapas potenciométricos, para definir a evolução do fluxo subsuperficial e as áreas de recarga nas áreas das depressões. Esses mapas potenciométricos, eles funcionam a partir do registro, do monitoramento, do georreferenciamento desses piezômetros. A gente usa as informações desses piezômetros, a gente coloca num programa de computador e o programa de computador nos fornece esse mapa potenciométrico. Bom, esses são os dois instrumentos que a gente vai utilizar. Esse é o piezômetro, esse é o medidor de nível d'água, feitos com PVC e uma série de materiais, já foram confeccionados, são prontos para ser instalados agora no mês de julho. Esse é o aparelho eletrônico que mede, a partir da instalação do piezômetro, eu desço com o aparelho eletrônico, e assim que ele tocar o nível do lençol freático, ele dá um sinal e eu consigo pegar a metragem de quantos metros de profundidade está esse lençol freático, e o monitoramento semanal vai me permitir que eu consiga monitorar a variação do lençol freático. E a hipótese, assim, o que eu tenho na minha cabeça para aquele questionamento como hipótese, é que a hipótese que eu notei essa pesquisa está ligada às seguintes afirmações. A dinâmica hídrica subsuperficial das depressões está diretamente relacionada aos perfis de solo e aos padrões de lineamentos estruturais. A disposição e característica dos perfis de solo e da base estrutural influencia diretamente na perenidade ou não das lâminas d'água, que por sua vez tornam as áreas sujeitas a perigo natural de alagamentos. Eu estou partindo desse princípio, essa hipótese é aqui que eu pretendo chegar no final da minha pesquisa. Essas são algumas referências bibliográficas. Isso aí. O próximo é o Vinícius. Vivi. Com as análises de áreas inundáveis com vistos de geotecnologia, o caso da Lagoa Feia, região norte do estado do Rio de Janeiro. Pode ser melhor, eu acho que é melhor. Bom dia. Todo mundo ouvindo atrás também? Bom, essa é uma pesquisa que eu já venho desenvolvendo desde a graduação, né? No terceiro período da graduação comecei. Então é uma pesquisa que envolve dois grupos, né? O primeiro grupo, onde eu comecei, que é o Laboratório Sala Verde, campus do Instituto Federal Fluminense, e atualmente vinculado também ao Laboratório de Cartografia Geográfica e Geotecnologias. Sou orientado pelo professor André Luiz, né? Então eu vou trabalhar com análise de áreas inundáveis com o uso das geotecnologias, no caso da Lagoa Feia, região norte do estado do Rio de Janeiro. Esse título não necessariamente vai ser o título final da dissertação, né? Até porque nós já mudamos de títulos algumas vezes, mas no atual estágio da pesquisa,
ele atende um pouco, né, atende bastante ao que nós estamos nos propondo a fazer. Aqui uma foto da Lagoa Feia. Bom, todos conhecem o Rio de Janeiro, o norte do Rio de Janeiro? Mais ou menos. Mais ou menos. A área, a Lagoa Feia está aqui, esse é um mapa de 1939, é um mapa feito pelo Hildebrando de Góes, Hildebrando de Araújo Góes, né? É um mapa de saneamento da Baixada Campista, né? A Baixada Campista é o maior exemplo de intervenção antrópica de obras de engenharia empreendidas pelo extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento, né, que é o DNOS, que foi extinto pelo governo Collor, onde construiu mais de 1.300 quilômetros de canais artificiais por toda a Baixada, com o fim de vetar fatores epidêmicos e sanar a problemática das inundações na Baixada Campista. Esse aqui é um mapa que serviu de base para o DNOS construir esses canais. Localização. A Lagoa Feia está localizada entre os municípios de Campos dos Goitacazes e Quissamã. Ela é também o maior corpo lêntico de água doce, completamente doce, do estado do Rio de Janeiro e também do Brasil. Aqui nós temos a vila de pescadores de Ponta Grossa dos Fidalgos. Ponta Grossa dos Fidalgos é o principal assentamento urbano às margens da Lagoa Feia. Ao redor delas ainda tem outras, sobretudo fazendas, de plantios de canas-de-açúcar e para pecuária. Ponta Grossa dos Fidalgos conta com aproximadamente 256 pescadores formalmente cadastrados, e aproximadamente 3 mil moradores. A paisagem da vila é muito marcada pela atividade da pesca de maneira geral. E sazonalmente essas áreas são inundáveis, como nós vamos ver posteriormente alguns resultados preliminares da pesquisa. Bom, o objetivo geral é zonear e analisar uma área brejosa inundável na região norte do estado do Rio de Janeiro, com o auxílio da ferramenta SIG, integrada com produtos de sensoriamento remoto. Quanto aos objetivos específicos, nós temos identificar a maior precipitação mensal com base na série histórica de 30 anos, os 30 anos para ter validade científica, caracteriza uma normal climatológica, realizar uma análise integrada considerando os fatores socioambientais, em especial a dinâmica das águas superficiais da área de estudo, posto que a Lagoa Feia age como um grande bolsão de destino para as águas da margem direita do Rio Paraíba do Sul. Então, e ela, voltando aqui, como vocês podem ver, ela tem somente um meio de escoamento das águas para o mar, que é pelo canal da Flecha. Esse canal ele tem aproximadamente 40 metros cúbicos por segundo de vazão, conquanto que o Rio Ururaí e o Rio Macabu, que são os principais afluentes da lagoa, o Rio Ururaí com 101 metros cúbicos por segundo de vazão máxima e o Rio Macabu com 250 metros cúbicos por segundo de vazão máxima. Isso por si só já responde um pouco o porquê dessas áreas que são inundáveis, sendo o canal da Flecha ele não suporta toda essa vazão, toda essa carga de água da lagoa. Bom, difundir o uso e a aplicação do SIG e sensoriamento remoto nos estudos de natureza ambiental e também nos estudos de natureza socioambiental, propriamente dito, e elaborar o mapa de vulnerabilidade e inundação da Lagoa Feia adjacências. Isso aqui ainda está em processo, ainda não foi feito,
E os outros nós já fizemos algumas coisas e continuamos tendo alguns resultados. Com relação à justificativa, bom, aqui nós temos uma foto de 1943, uma foto do centro de Campos, mostrando que quando fala-se em Lagoa Feia, a gente tem que falar de um sistema, que é a Baixada Campista, que está todo interligado. Digo, se aqui no centro de Campos está inundado, na Lagoa Feia também está inundado. Embaixo, o bairro de Ururaí, que fica à margem do rio Ururaí, aquele mesmo rio que nós temos que vai desaguar na Lagoa Feia, e tudo inserido na Baixada Campista. Essa é uma foto de 43, essa de dezembro de 2008, onde houve a maior inundação, isso dizem os registros, dos últimos 30 anos. E aqui, Ponta Grossa dos Fidalgos, no verão de 2008/2009. Essa foto eu consegui em campo feito há um mês, mais ou menos, sei lá. Eu comprometo com o pessoal de conseguir essa mesma fotografia no período seco, para fazer o contraste. Bom, com relação aos questionamentos, queremos responder qual era a área da lagoa antes da implosão dos diques, posto que aqui é onde há diques, e aqui, não sei se dá para ver, não ficou legal. Bom, aqui e aqui implodiram 3 diques na Lagoa Feia no verão de 2008, 21 e 22 de dezembro de 2008, para conter inundações da Baixada Campista. Então a gente está querendo saber qual era a área da lagoa antes da implosão desses diques, qual a área que ela tem então após a implosão desses diques, qual a área inundada pela lagoa, maior período de precipitação dos últimos 30 anos, quais os impactos geram para as sociedades humanas que habitam as suas margens, por que a área é sujeita a enchentes e inundações, e quais os cenários futuros para a vulnerabilidade à ocupação humana. São alguns dos questionamentos que nós estamos colocando. Com relação à fundamentação teórico-conceitual, por se tratar de uma área extremamente alterada pelas sociedades humanas, o professor Absaber, ele trabalha com esse conceito, que é o conceito de espaço total. A professora Flávia colocou anteriormente, discutindo um pouco a questão de totalidade. O professor Absaber trabalha com o conceito de espaço total. Trata-se do arranjo e perfil adquiridos por uma determinada área em função da organização humana que lhe foi imposta ao longo dos tempos. Nesse sentido, pressupõe um entendimento na conjuntura do presente de todas as atividades antrópicas, a gênese do espaço considerado de modo total. Envolve uma análise da estruturação espacial realizada por ações humanas sobre os atributos remanescentes do espaço herdado da natureza. Ou seja, tinha uma dinâmica própria natural das dinâmicas das águas de superfície, e essa dinâmica foi então alterada, e a gente está tentando integrar os aspectos naturais e humanos, socioambientais, para entender. Para tanto, a gente nós estamos dividindo em 3 fases. A primeira compreende revisão bibliográfica e aquisição de dados, livros, teses, dissertações, monografias, e aquisição dos dados nessas fontes oficiais, como IBGE, INE, Projeto Radar Brasil, Embrapa, INPE e a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. Aquisição, organização e tratamento das informações espaciais, onde nós criamos um projeto no ArcGIS, já fizemos georreferenciamento, vetorização, composição e interpretação das imagens orbitais, seguindo métodos do Jensen. Posteriormente, validação das informações produzidas. Isso aqui ainda estou discutindo com o André, e mais recentemente cheguei até a ter uma conversa com a professora Cláudia, sobre a questão dos questionários na vila.
de aquisição de coordenadas de registros fotográficos em Campos Barco, pela Lagoa Feia. Esse aqui nós vamos fazer outro, já foi feito um, mas terão outros. Bom, falando de alguns resultados preliminares agora. Isso aqui é um resultado de um artigo que publiquei junto ao André e o Wesley e outros professores de campus, onde nós fizemos o balanço hídrico climatológico da Baixada campista de maneira geral, e a gente pode perceber aqui a questão do excedente hídrico em novembro e dezembro, né, num período de 30 anos, de 73 a 2003, por que não depois? O INEMET não disponibilizou esses dados até 2008, até 2009. Excedente hídrico de 0 a 10 milímetros nesse período. Conquanto que em 2008, novembro e dezembro, nós tivemos excedentes de 300 a 200 milímetros de água. Ou seja, foi um verão atípico, anormal climatológica regional. Bom, aqui nós temos duas imagens, onde nós fizemos a composição, e o azul destacando a água, o verde a vegetação, né, e os tons avermelhados só. A data da passagem, uma do período seco, 27/7/2011, e outra do período inundado, que é 5/2/2009. Bom, fizemos o processo de vetorização. O processo de vetorização ele foi todo manual, não foi automático, né? Onde a gente pode perceber, por exemplo, que a vila de Ponta Grossa dos Fidalgos está praticamente toda ela dentro d'água. Bom, a Lagoa Feia, no período seco, após a implosão dos diques, está com 200 km² de área. No período inundado, ela chega a 588,88 km², o que equivale a 19,32% de toda a região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul, que é esta área aqui. Bom, aqui está o cronograma das atividades, né? Levantamentos e revisão bibliográfica já foi e continua indo, né? A gente nunca para. Pesquisa de campo a gente também já fez, mas vamos continuar a fazer. Enfim, aqui alguns trabalhos publicados que têm relação direta com a pesquisa, né? Desde que eu ingressei no mestrado. Então nós temos 8 trabalhos publicados com relação direta à pesquisa, eu, o professor André e o laboratório lá de campus também, né? E as referências que estou utilizando. É isso. Obrigado, Vinícius. Agora é a Marta Leite Olívia, que é a análise da evolução da paisagem na área destinada à expansão urbana do município de Linhares, entre 71 e 2013. Bom dia a todos. Como o professor falou, vou trabalhar com análise da evolução da paisagem em uma área destinada à expansão do município de Linhares, no período de 71 a 2013. Porque esse período, 71 a 2013, porque geralmente em 70 foi onde teve aquele mapeamento, né, do estado, que a gente tem as fotografias aéreas disponíveis. E em 2013, não só com a imagem que a gente possa conseguir, a gente está tentando adquirir, ou também com a própria visita a campo para poder atualizar as informações. Então, a localização da área de estudo é o município de Linhares, está mais ao norte do estado. Aquela linha vermelha, aquele perímetro urbano. Pega um negocinho ali, pode clicar. Laser. Só o laser. Aqui no meio? Acho que... Então, aqui no meio, né, é o perímetro urbano.
do município de Linhares. E aqui tem um zoneamento do uso do solo que foi feito pela Prefeitura de Linhares, com a definição de alguns... Coloquei só os principais, os maiores zoneamentos, que é a expansão urbana, toda essa área marrom, o interesse paisagístico, que é algumas áreas onde tem as lagoas, e também área de interesse turístico, que é a parte litorânea, e o serviço de comércio e consolidação, que é uma área bem grande também, onde está praticamente todo o município, desenvolvendo o município. Pode passar. Então, por essa imagem aqui do Google, dá para perceber bem a linha, né, de ocupação de todo o município. É um município bem extenso, o maior do estado, mas tem uma concentração muito grande nessa região aqui. É uma área que a gente vai estar até trabalhando porque dessa ocupação. E hoje tem sido ocupado muito nos braços das lagoas, que são os novos loteamentos, os novos empreendimentos que estão saindo próximo a essa área da área urbana. Esse é um dos motivos que a gente está escolhendo, né, a expansão urbana, até mesmo para entender e saber como que vai ser esse desenvolvimento. Por ser hoje ser Linhares uma cidade que está em voga, né, do crescimento, e até mesmo esse estudo do PDM realizado está parado na prefeitura, está em análise, até mesmo pelos conflitos de interesse econômico. Pode passar. Então começa com algumas fotos aqui do município de Linhares e com a mensagem de Bertrand do que é paisagem, que é a determinação da porção do espaço resultante da combinação dinâmica de elementos físicos, biológicos e antrópicos interagindo entre si, formando um conjunto único e indissociável em perpétua evolução. Então, como a gente vai trabalhar com a ecologia de paisagem, qual é a perspectiva da ecologia da paisagem? É uma mudança de paradigma na pesquisa em ecologia, na medida em que vai se deixando bem claro que o padrão espacial e a escala de análise importa muito e que as pesquisas não podem mais ignorar isso. Então a gente tem que se preocupar bem com esse padrão espacial, analisar os padrões da paisagem e a escala que isso vai ser analisado. Colocando a ecologia da paisagem, que muitas vezes a gente pensa que é uma área da ecologia, mas a ecologia da paisagem tem um berço geográfico, né, da geografia, cujo idealizador foi o Caltrol, em 1939, e que lança uma visão de uma ciência que se preocupa com a visão horizontal, típica dos geógrafos, e somada à percepção vertical própria dos ecólogos. Segundo ele, a natureza tem que ser tratada visando os fluxos de matéria e energia típicos da paisagem. E nesse período é onde ele chama, né, em 1939, conclama todos os geógrafos e ecólogos para trabalharem juntos. Então tem uma influência da geografia humana, da biogeografia, da arquitetura, do planejamento da ocupação, da ordenação territorial e dos estudos das paisagens culturais. É uma ciência interdisciplinar, que lida com as interações entre a sociedade humana e os seus espaços de vida natural e construído. Então, a ecologia da paisagem tem duas vertentes, que são a vertente europeia e americana. A europeia, na escola da ecologia da paisagem, é considerada como uma das bases científicas para o planejamento, manejo, conservação e desenvolvimento e melhoria da paisagem. Além dos atributos naturais, que ela considera que é a bioecologia, clássica ecologia da paisagem, tenta incluir as áreas nas quais o ser humano é o centro da questão, é onde começa uma visão humana, sociopsicológica, econômica, geográfica e cultural, uma visão de nada. E a visão americana, que é uma abordagem ecológica, com influência de ecossistemas, modelagem e análise espacial. O foco nos sistemas naturais, conservação da biodiversidade, estudo dos efeitos da estrutura espacial da paisagem sobre os processos ecológicos. Enquanto que a europeia ela inclui o ser humano em todos os seus estudos, a norte-americana tende a excluir o homem da análise da paisagem. E Forman, que é um dos que a gente, né, utiliza como referência, ele tem ênfase na pesquisa em ecologia da paisagem, que está direcionada aos processos naturais, que é o relevo, clima, solo, água, e não nos aspectos das ciências sociais da humanidade. Pode passar. Aqui eu coloquei uma vertente, né, da ecologia de comunidades,
que é a visão de ecologia de ecossistemas, onde tem a parte física, né, da visão física da ecologia, e também versus a ecologia da paisagem, que já vem com uma visão diferenciada, que é a diversidade da paisagem, percebendo a precipitação, a fragmentação, o isolamento dessa paisagem em relação às espécies, tanto biótica como vegetal como animal. Então, assim, e a conectividade existente nessa paisagem. Qual é a importância da conectividade? A gente começa a trabalhar com corredores, trabalhar a qualidade dos fragmentos e dessa paisagem que está sendo conservada ou está sendo destruída. Aqui, né, um olhar da paisagem, como eu tinha colocado, que é uma visão do geógrafo, uma visão horizontal, e da ecologia vertical, e a importância dessa observação, de ter essa observação dos dois lados, juntar numa visão só. Então, as causas diretas que podem estar acontecendo resultam dos processos sociais, institucional, modificam a cobertura da vegetal, pode ser em escala local, regional e global. O estudo da ecologia da paisagem pode ser em pequenas áreas, pode ser através de regiões, uma pequena extensão, em quilômetros, depende da escala que vai ser trabalhada. Compreende um conjunto de fatores socioeconômicos, culturais e políticos. Esses fatores resultam das decisões e comportamentos de atores sociais múltiplos, seja o governo, agentes financeiros, internacionais e o próprio indivíduo. Os fatores chaves dessas causas podem ser o mercado econômico, que é um dos estudos que a gente vai fazer, né, na percepção do crescimento da expansão urbana de Linhares, os incentivos inadequados, corrupção estratégica, política inadequada, pressão populacional, pobreza e entre outros. Então, a visão da ecologia da paisagem. Na última década, a ecologia da paisagem vem sendo utilizada no planejamento ambiental como caminho integrador. Ela permite aplicar procedimentos analíticos que conduzem à observação e à sistematização, análise combinada dos elementos, múltiplos elementos interatuantes no ambiente. A paisagem é o objeto central da análise, observado como um conjunto de unidades naturais, todos os elementos existentes na natureza, alteradas ou substituídas por ação humana que compõem um mosaico. Qual o método, né, em ecologia da paisagem, que é a aplicação no planejamento ambiental, como eu tinha falado, tem procedimentos analíticos, conduz à observação de forças biofísicas e socioeconômicas no ambiente. A paisagem é um objeto central na análise, sendo observada como um conjunto de unidades naturais, alteradas ou substituídas por ação humana que compõem o mosaico. Pode passar. E a paisagem ela pode ser vista como um resultado histórico na inter-relação entre as forças biofísicas e socioeconômicas. Então, na ecologia da paisagem, tem utilizado indicadores de qualidade, que através do estudo a gente pode chegar ao nível de qual é de repente, a qualidade, a fragilidade da paisagem, baseado em padrões que podem ser avaliados na diversidade, na estrutura da paisagem e na naturalidade, ou a intensidade de uso da terra, qual foi a influência, qual foi a intervenção ocorrida naquela paisagem. Ela pode ser vista principalmente nos três aspectos, que é a estrutura, a relação espacial entre as unidades da paisagem, a função dela, a interação espacial entre os elementos existentes, e as mudanças, que são as alterações de estruturas, formas, funções através do tempo. Essa estrutura é como ela está, seria a forma, tamanho de cada elemento da paisagem. Existe um conceito, né, da visão da ecologia da paisagem, que é a mancha, corredor, matriz. Coloquei aqui um exemplo, até mesmo na Lagoa em Linhares. Mancha é uma área homogênea, né, que são os polígonos que a gente pode dizer na visão de geoprocessamento. Restrita ou não linear da paisagem que distingue as unidades vizinhas. E o corredor é uma área homogênea linear da paisagem que se distingue em unidades vizinhas, que seria, no caso, a borda aqui da mata ciliar existente. E a matriz é uma unidade dominante, da paisagem espacial e funcionamento. Volta um pouquinho aquela imagem. E no caso aqui dessa foto,
seria o que predomina aqui, que seria essa pastagem, né? Seria a matriz dessa figura, né, no caso. Tudo que é predominante. Pode passar. A metodologia que é utilizada, que é a análise de mapas temáticos, não tem como trabalhar com ecologia de paisagem sem trabalhar com SIG. Então, feito o levantamento das informações, aspectos ambientais, seja ele físico, biológico, com a infraestrutura e até mesmo entender a socioeconomia. Essas informações é feito o armazenamento dentro do SIG, informações já referenciadas, e também o processamento dessas informações. A gente trabalha com tripulação, estatística, então tudo dentro desse armazenamento, para chegar a um planejamento ambiental. Então, a ecologia da paisagem ela trata a relação entre os padrões espaciais e os processos ecológicos. Existe, que é a ferramenta, né, dos principais que a gente vai trabalhar, que é a métrica da paisagem, ou índice da paisagem, que é uma das formas para quantificar, para saber para chegar na análise da evolução dessa alteração da paisagem, através da métrica, vendo o índice de vegetação, a composição, a disposição, a fragmentação, o isolamento, conectividade, forma, são vários fatores que a gente vai analisando para chegar no índice de qualidade. Pode passar. Aqui tem os questionamentos, como se deu a ocupação histórica do município, como se configura a paisagem do núcleo urbano do município de Linhares, porque aquela veia de ocupação, como a fragmentação da paisagem pode ser prejudicial à biodiversidade, na área de estudo e adjacências, como a ecologia da paisagem pode auxiliar no entendimento da fragmentação e contribuir em novos conceitos e teorias, visando a conservação da biodiversidade, como o uso das métricas da ecologia da paisagem pode contribuir na análise da configuração da paisagem atual, na área de estudo, e a metodologia a ser aplicada, que é o conceito de ecologia aliado às técnicas de GEO, possibilitando a abstração de dados quantitativos e qualitativos, utilizando a caracterização da estrutura da paisagem. A análise da evolução da paisagem através do uso de métricas, que tinha citado lá aqueles indicadores, analisando quais são os mais pertinentes para o estudo, interpretação da mudança de estrutura, de forma e função da paisagem, tendo como base forma e Godon, mapeamento das imagens satélite e fotografia, ver se precisar ser interpretada, tirando das distintas paisagens, aplicando o conceito de corredor, matriz. O recorte temporal será a classificação de uso e ocupação da Terra, na área de estudo, através de imagens nesse período de 71 a 2013. Uso dos softwares, eu coloquei alguns aqui que já pode ser utilizado, que é o Flagstat, Estatística e o PET Analyst para análise da estrutura da paisagem, onde vai colocar os valores das métricas, que seria uma estatística mesmo. Medir a configuração da composição, arranjo, a posição e orientação dos elementos da paisagem. Caracterizar os elementos individuais, quais os tipos de manchas, corredores, como eu falei antes. Inegavelmente todos utilizam a técnica de SIG, né? Então, outro aspecto aí que eu queria chamar a atenção. E eu acho que vocês estão utilizando de forma bem, vamos dizer assim, de forma inteligente, né? Não estão exagerando, né? Mas também não estão deixando de espacializar alguns aspectos relevantes. No mais, eu queria agradecer, né? Dar os parabéns aí para o professor Zanotelli pela organização, né? E estou aberto aí depois a qualquer discussão aí, não só aqui lá no laboratório, tá bom? Obrigado, gente. Bom, esse próximo chega na É possível me escutar sem uso da música? Fica ruim, Celso. É que eu tenho uma certa aversão, porque esse negócio aqui ele dá a impressão de morte, intimidade. Bom, antes de mais nada, bom dia, quase tarde, né, a todos, né? É um prazer ver esse espaço novamente ocupado com
esse debate e apresentações, né, da produção acadêmica do PPGG. Isso desde a última edição, eu já falava que isso me parecia extremamente feliz e saudável, né, essa iniciativa, né, quando a gente tem a oportunidade de socializar um pouco nossas preocupações, alguns temores, os sucessos, e a partir também dessa exposição que acaba sendo, né, para todos nós, no sentido positivo como intimidatório também, uma ocasião em que a gente recebe as contribuições e eventualmente a gente nem se dava conta de que necessitava, né? O André acabou de fazer uma aqui, eu acho que é interessante que, né, a gente fica muito focado em determinadas condições, né, algumas expressões do nosso trabalho, e bem ou mal a gente acaba às vezes negligenciando condições que são importantes também de ser consideradas, né? Bom, quero dizer também que a exposição de vocês foi muito valorosa do ponto de vista da apresentação feita do trabalho de vocês, a plateia, em especial a mim, que estou aqui com esse papel de fazer essa leitura sintética, né, dos trabalhos, em especial porque o auxílio luxuoso aqui dos resumos eu não recebi, não sei porquê. A hora que eu vi o do André, eu morri de inveja. O André passou aqui, eu li 2 com a luz acesa e 1,5 com a luz apagada, né? Eu me furtei a ler o do Jorge, porque o Jorge mandou, né, o dever de ofício e o dele inteiro, né? Mas eu acredito, pelo que eu pude ler rapidamente, né, a exposição de vocês foi bastante clara, aliás, até mais esclarecedora do que o resumo. O resumo acaba sendo um momento em que a gente mutila nossas ideias, né, de maneira geral, né, e que ela tem uma melhor dimensão na apresentação. O que eu concluo dessa apresentação? Que essa turma, particularmente, ela está apresentando um grau de maturidade bastante elevado, tá? Existe um amadurecimento, né, científico, né, uma preocupação, né, com o resgate do método, né, bem a propósito do que foi discutido hoje mais cedo, tá? E não só, né, também, né, muito preocupada em dar a devida visibilidade aos produtos, né, que tem surgido desse trabalho, né. A exposição do Wesley foi bem interessante, e ela acaba sendo uma complementação de informações que ele vive passando, às vezes, nas nossas conversas de corredor, né, e que mostra, né, que ele abraçou um tema que é difícil, talvez um dos mais difíceis dentro da geografia, que é exatamente em função de trabalhar com algo tão dinâmico, tão pouco material, né, que é a condição climática, mas que eu acabei vendo que existe nesse trabalho uma boa dosagem, né, de um background, de leituras, né, de exercício, né, de reflexão, que está mostrando, né, juntamente com a exposição que ele fez, né, das técnicas e posteriormente da transposição dos resultados para uma mídia, né, cartográfica, né, bastante consistente, né, e eu achei isso extremamente interessante, né. Ano passado nós tivemos a oportunidade de ver da Ana Luísa, né, um trabalho que tinha caminhado nessa mesma linha, né, e que eu acredito que vocês estão, né, trabalhando com um tema, né, que vai trazer desdobramentos, não apenas do ponto de vista acadêmico. Aliás, há uma ressalva a ser
apontada, né? Mas também aplicada, né? Mas ela está exatamente no sentido, né? As pessoas talvez um pouco imbuídas desse espírito do simpósio que vai acontecer o mês que vem aqui, tem um foco muito claramente associado a uma aplicabilidade do conhecimento, né? Estou vendo, né, o trabalho, sem exceção, do Wesley, do George, da Marta, dos Sírios, do Vinícius, todos eles têm um forte conteúdo de aplicação, ou seja, os problemas eles nascem muito menos de uma condição, de um desejo, né, de teorizar o fato, e muito mais na obtenção de respostas a partir de alguns viés muitas vezes pouco considerados, né, na análise do meio. E isso foi muito saudável, né? Vi também que o trabalho, né, de aplicação associado ao grupo teve, não sei, talvez esse tenha sido o critério para fazer o arranjo do grupo, muito focado na questão, né, da ocupação humana, né, da expansão, né, dessa ocupação do espaço em uma interface com os corpos hídricos. Eu quase falei em recursos hídricos, né? Eu lembrei do que a Flávia falou hoje mais cedo, né? Mas, se bem que isso foi tocado agora, né? A água como recurso hídrico, né? Mas eles estão todos muito associados à questão dessa relação que no trabalho de Jorge está buscando caracterizar, né, como áreas de perigo, né, a uma ocupação, né, em função exatamente da dinâmica manifestada, né. A despeito do fato que nós tenhamos alguns focos distintos, né, nesses trabalhos, né, o Vinícius e o do George se associam um pouco mais, né, em função das características que eles engendram, né? O da Marta tem uma condição um pouco mais diversa desses dois prêmios, mas todos eles mostram bastante relevância do ponto de vista da noção que eles trazem, que é a da necessidade de se conhecer a dinâmica do meio a fim de que se possa fazer, né, a sua apropriação, uma apropriação criteriosa, né, uma apropriação que tenha, antes de mais nada, né, a característica de preservar o equilíbrio da relação, né, tanto das relações sociais quanto das dinâmicas naturais. Tá certo? O trabalho dos Sírios, né, também tem um aplicativo extremamente claro, né, e difere mas no sentido em que ele está fazendo um esforço de caracterizar as características naturais de uma área que tem uma condição, né, definida, né, territorial, exatamente pela característica natural, né? E onde essa característica natural, ela essa reserva extrativista é uma reserva a partir da qual você tem um nível de possibilidade de interação, né, econômica da comunidade, né? E que, pelo fato dessa comunidade, na ocasião que essa reserva é estabelecida, a data do decreto de formação, né, ela não considera muitas vezes, né, revisões que não sejam de longo tempo, né, que não necessariamente, né, tenham um ritmo de desdobramento, né, que seja correspondente ao da ocupação humana,
né, e que pode colocar algumas dessas utilizações em situação de risco por conflito, né? E aí aquela identidade que a área de proteção tinha ao ser criada corre o risco de desaparecer exatamente pelo desconhecimento dos ritmos, né? E dos conteúdos que ela engendra. Tá? Então, nesse sentido, eu achei muito saudável, né, a exposição dos trabalhos feita aqui pelo grupo, né? Parabenizo os orientadores, né, pela clareza do caminho que está sendo apontado aos seus orientados, né, e pela iniciativa, né, pela coragem, então, posso dizer, em alguns casos, que vocês têm, né, no mestrado de, pela palavra, peitar, né, alguma dessas empreitadas, em função da dimensão que hoje um programa tem, né? Ele está curto, né? Está muito curto, né? O Cláudio tem essa preocupação, né? O professor Neival hoje mais cedo falou também por que se justifica tal preocupação, né? E apesar disso, né, vocês corajosamente encararam esses temas, né, de trabalho. Né? O trabalho do Jorge, eu me sinto um pouco tendencioso para falar dele. Eu não vou nem falar muita coisa, não sei. Você escreveu o nome da professora Ana errado. Você teve muita sorte, ela não está aqui, senão um sapato voaria. Você é um alvo fácil, né? Mas eu mandei pra você revisar, mas você não percebeu o nome que você escreveu errado. Enfim, né? Mas, brincadeiras à parte, é interessante contextualizar, né? Não falei muito do trabalho do Jorge, porque é até o trabalho que eu acompanho mais de perto, então eu tenho um pouco mais de noção, né? O que é interessante falar para vocês isso é que aquela iniciativa de se fazer a investigação que está sendo feita é uma iniciativa inédita, tá? E todo ineditismo ele dá muito trabalho, né? E esse ineditismo ele nos coloca em limites e a gente tem que superar, né, constantemente. O que tem de interessante nesse trabalho? Né? É um trabalho que resulta de duas condições essenciais. A primeira, que é estritamente da geografia física, né? Coisa surgida há aproximadamente 10 anos, né? Quando começamos a nos questionar qual a origem, né, daquelas depressões. Né? As depressões que o Jorge mostrou, elas estão todas no mesmo topo. Né? Como vocês que conhecem a unidade de relevo lá, nós vamos ter topos muito planos associados a uma forma polinosa, né? Todas elas alçadas mais ou menos da mesma topografia, variação, né, de menos de uma dezena de metros, né? Sendo que a distância entre elas é de 90 metros no máximo, né? E que, a despeito disso, duas daquelas depressões, elas nunca perenizam a água, né, aflorante, enquanto a outra, nos últimos 30 anos, não deixou de ter água, está na lagoa. Portanto, que apesar dessa condição, não é tratada como tal. E aí entra a segunda condição de interesse, que já não é estritamente de natureza da geomorfologia ou da geologia, né? Que é a questão institucional ou administrativa, né? A partir da qual se qualifica determinados focos de superfície. Tá? Nós temos ali algo que em 2003 foi demandado ao órgão responsável do Estado, né, fazer a delimitação da área para que ele pudesse se enquadrar naquilo que o Código Florestal considerava como sendo uma área de proteção permanente. Tá? E a essa época, antes da mudança do Código Florestal, o apoio que se tinha para se fazer isso era muito forte, já que essa área está dentro da zona
estava dentro da zona de amortecimento da Rebio de Soretano, que era de 10 km. Com o novo Código Florestal, nós temos na borda da lagoa exatamente o limite da área de amortecimento, 2.000 metros, 2.500 metros, né? 2.500 metros. Né? E a partir disso, né, toda uma série de intervenções que pôde ser impedida, né, a partir de alguns laudos dados por nós, né, de ocupação e de uso daquela área, passou a ser obliterada. E ela está sendo alvo, né, está sendo alvo de uma exploração predatória, né, sem que se entenda qual é a função ecológica delas. Né? Então hoje nós temos um projeto que estamos buscando um recurso do CNPq para fazer o aprofundamento dela, e o trabalho do Jorge é um dos trabalhos que visa gerar os insumos necessários para que nós ratifiquemos, né, essa importância ecológica e com isso possamos trazer, né, para essas áreas também a proteção legal que elas merecem ter. Né? E, enfim, tá? Então nós temos nesse grupo, que eu acredito um grupo bastante interessante de trabalho, né, e que eu tenho uma expectativa muito positiva, né, do impacto que eles trarão para o programa, né, a sua conclusão. E também, né, em virtude das suas características, né, também a sociedade dentro das quais ele está sendo desenvolvido. É isso. Não sei, nós poderíamos. Deixa eu sentar. Bem, a gente poderia abrir então para algumas questões, né? Uma rodada só, porque já são meio de 20, né? Senhores, ela consente. Alguém? Então, antes, só um minutinho, cara, desculpa. Antes de qualquer coisa, lembrar que tem a mesa às 2 horas, né? E que está circulando a lista aí de presença. Pois não, Caio? É só a nível de curiosidade, porque... Fala alto para quem está lá atrás, levanta eu o entendo de geossistema muito bem, Cílios, o que são geofáceis e geótopos. Eu também pensei nisso. Na verdade, é uma subdivisão proposta por Bertrand. Entendeu? Levanta, por favor, para as pessoas que sentar atrás. Uma subdivisão da paisagem, que ele divide em zona, domínio, região, geossistema, geofácie e geótopo. Então, é uma subdivisão, uma hierarquização da paisagem. Eu também pensei em colocar isso, mas eu fiquei com medo de não dar tempo. Daniel levantou. É uma hierarquia. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Não? Então tá, eu tinha algumas questões aqui, mas sobre o que foi apresentado, não é nem questão, observação de forma geral. Eu achei os trabalhos extremamente interessantes e a forma da apresentação muito bem feita, né? Eu acho que vocês estão de parabéns aí pela maneira como apresentaram, cumprindo os prazos e tal. Para quem coordena alguma coisa, isso é hiper importante, sobretudo com os atrasos que a gente teve. Mas independente disso, o que o Celso já falou aqui, eu acho que o que liga os trabalhos é a água, né? E minhas reflexões, não são nem questões, são mais de ordem assim, em muitos momentos, em particular no trabalho da Marta, mas também no do Círios e do Vinícius, e também do Jorge, a gente vê essa preocupação, como foi dito aqui também, com as questões conceituais, teóricas e tal. E aí eu fico o tempo todo vendo as passarelas que podem existir, por exemplo, com Milton Santos ou com outros pensadores. Quando você falava, acho que de forma, estrutura,
sei se foi o Cívios ou foi a Marta. Por exemplo, essa questão das paisagens, dos geossistemas e tal, de diferentes autores, e como muitas vezes a questão da totalidade e tal está presente, por exemplo, em autores marxistas, né? Está presente também no próprio Milton Santos ou em outros autores ditos da geografia humana, né? Já que nós somos um programa único, eu fico me perguntando assim, claro que nem todo mundo dá tempo e dá conta de ligar todas essas coisas, mas o que me chamou a atenção muito é que há uma preocupação, em particular na teoria dos sistemas e tal, que eu já conversei com a Cláudia, aí teve alguns diálogos sobre isso na redação de um texto que eu fiz há pouco tempo, quer dizer, como é que essa questão dos sistemas tem muito a ver com a estrutura do estruturalismo, por exemplo, que foi algo que foi muito aplicado nas ciências humanas e que de uma maneira ou de outra influenciou muitos pensadores da geografia em particular, que se chama geografia humana, como Milton Santos, que foi comentado aqui, e aí eu vejo, por exemplo, essa proximidade do espaço total do Aziz Avissader, né, que foi mostrado aqui, com a totalidade, por exemplo, buscada também pelo Milton Santos e de inspiração da dialética marxista, por exemplo, a noção de totalidade. Não dá tempo aqui para aprofundar nem discutir mais isso, mas eu só digo assim, en passant, né, como é que eu acho que finalmente, quando a gente assiste, né, Celso, né, André, essas apresentações, eu me interesso muito, porque o tempo todo eu estou aprendendo e a gente vê como é que a gente pode articular algumas coisas que nós pensamos por outros viés. Enfim, eu digo para mim em particular, me aprende e me mostra coisas que a gente está, por exemplo, estudando a questão da propriedade fundiária, né, que você mostrou as questões socioeconômicas e tal, ou dos impactos urbanos, ou sobre o urbano, da ocupação do entorno da lagoa, né? O Vinícius está ali. Eu achei extremamente interessante essa amostra dos pescadores, a preocupação com os questionários, etc., né? Que aparentemente parece que é só coisa de geografia humana, mas que não é, que eu acho que são preocupações comuns na realidade que a gente tem, né? E que eu acho que deveria, enfim, penso eu, esse é o momento mais da partilha, né? Enfim, eu não vou continuar comentando, tem outras coisas para dizer. Eu fiquei só com uma dúvida aqui sobre esse conceito de perigo ambiental ou de risco ambiental. Se é um novo conceito, que vocês estão levantando, ou é uma criação, ou qual seria a diferença entre o perigo e o risco? Só isso. Na verdade, essa diferenciação ela é feita fundamentalmente, né, aplicada a trabalhos de desastres naturais. Tá? A condição do risco é uma condição que ela é inerente à junção de uma dinâmica natural, né, associável a uma utilização do mesmo espaço pela ocupação humana. Tá? Exemplificando, se você está numa situação em que, diante de uma situação em que, no alto do morro, né, de uma vertente íngreme, escarpada, você tem um bloco suscetível à precipitação, né, a partir de qualquer que seja o evento, uma chuva, um vento, tá? E esse bloco, né, na base desse bloco, se você tiver absolutamente nada, né, você não tem mais do que uma condição natural de evolução daquela paisagem. O bloco ele vai, tá? Essa é uma condição que não se enquadra em risco, porque você não tem, né, ocupação embaixo. Quando você tem essa mesma área onde seria a terminação desse bloco, nesse exemplo que eu estou dando, né, uma ocupação humana, né, seja ela residencial, seja ela a partir do desenvolvimento de alguma atividade,
atividade produtiva, que seja que envolva a construção, né, de alguma estrutura, né, dessa atividade, aquela atividade ou aquela ocupação naquele ponto que é concorrente ao ponto de reserva do bloco estará em risco. Em risco por quê? Porque a dinâmica natural leva a uma condição de desenvolvimento, né, com a expansão daquele bloco. Se você tem essas mesmas situações postas, né, a escapa íngreme encimada por um bloco instável, uma ocupação humana que se aproxime, né, e tem alguma direção de desenvolvimento com o vetor na base daquela escapa, tá? Você não tem necessariamente o risco, mas você tem uma condição de perigo à exposição de eventuais estruturas importantes a o efeito daquela precipitação que é a condição natural de desenvolvimento daquela escapa. Então essas noções, né, que são muito trabalhadas, né, dentro dos relatórios, né, de avaliação de desastres naturais, são aquelas que nós estamos incorporando, né, a esse trabalho. Né? No caso do trabalho no caso, né, em Soretama, o perigo ele está posto na medida em que a área de expansão da cidade ela está apontada, né, mas ainda não estava ocupada. Não está à época daquela imagem, aquela imagem de 2010. Né? Nas duas últimas campanhas, eu estive lá um mês passado, tá? Aquele local onde tinha a seta, ela estava tendo terminações de casas. Por que isso está acontecendo, basicamente? No passado, áreas daquele tipo, quando eram comercializadas, elas eram tiradas do cômputo da terra, porque não eram áreas para se colocar pasto, não era área de você colocar cultivo. Então ela era tirada do cômputo da terra. Hoje, com a expansão urbana, ainda incipiente que seja, tá? Esse critério já não é mais visto. Então, áreas com essas características, né, elas são ocupadas, né, de maneira negligenciar a dinâmica natural, ou elas são transformadas para a ocupação. Transformação a partir de aterro ou drenagem, dragagem. Mas isso é possível quando você tem habitações, pessoas que postam recursos. Um crescimento espontâneo desse tipo, você não tem esse tipo de intervenção. E como existe uma oscilação, essa oscilação que o Jorge está buscando entender ali, ver a inversão do fluxo, no momento da baixa, nós vamos ter, dentro da área da depressão, uma vasta área seca, o que não impede de se tornar úmida posteriormente, no momento seguinte, sendo loteada e diretamente sendo ocupada. Né? Então, essa hoje, a situação naquela certa situação, ela já está ocupada. Então, aquelas populações ali dentro já estão em risco. Né? Qualquer evento que leve ali já coloca eles, assim, brincando, 1,5 metro dentro da água. Né?